Vamos lá, gente. Peguei um cliente, consegui fechar um contrato. Agora, se você quer saber como fechar um contrato, como é que você faz para fechar um contrato, a gente tem nas nossas aulas 1 e 2, onde a gente falou bastante de prospecção de cliente, como fechar cliente, toda essa parte, tá? Então eu recomendo ir lá. E no nosso curso do Zero à Prateleira, a gente tem uma aula de bônus incrível, que é só para falar sobre prospecção de clientes, de como você sair do cliente zero, sabe? Como você ser recomendável, com postura, roupa, jeito de falar, tudo a gente vai abordar para quem tem essa dificuldade ou quer melhorar esse ponto, tá? Eu chamei um especialista em vendas para ajudar a gente nisso, nesse ponto. Então, essa parte atrás, antes do contrato, tá? Eu vou deixar aí para vocês olharem as lives, enfim, e aí eventualmente vocês entrando no curso, vocês vão ter acesso, tá? A este bônus. Hoje nós vamos falar a partir do momento que fechei o contrato, o que eu faço agora? Né? Como é que eu precifico? Como é que eu faço o meu plano de trabalho? Gente, e aí? Dá um pânico, é normal, tá? Principalmente se for um projeto que você nunca trabalhou, um projeto que é novo. Então, dá um medinho, é comum, mas a gente tem estratégias para tratar isso, para ir conduzindo isso, tá? Então, vamos lá. Temos um cliente, fizemos, né, ali o primeiro contato com o nosso cliente, e aí a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é: no primeiro contrato, no meu primeiro contato, não passe preço. Porque ele vai te perguntar: quanto que custa isso mais ou menos? Mas quanto que você cobra? Não passe preço. Agora não é a hora, porque você ainda não tem informação técnica o suficiente para passar preço para o seu cliente, tá? Este é o primeiro ponto. Então, não passe o preço no primeiro momento. E aí você teve a sua reunião ali com o cliente, você vai fazer o que nesta reunião? Essa reunião, gente, é uma reunião de briefing de projeto. Por mais que seja uma melhoria, um desenvolvimento do zero, né? Ou consertar um produto, que é o que eles costumam falar, né? Eu tenho um problema, eu preciso que conserte, que é a melhoria, fazer uma homologação de fornecedor, enfim, qualquer trabalho, você precisa ter um briefing do projeto. O que é o briefing? É o escopo do projeto, o que está dentro do seu projeto e o que está fora do seu projeto. As duas coisas são muito importantes, tanto o que está dentro quanto o que está fora, o que é excludente do seu projeto. Então você precisa ter esta reunião com ele para que você construa o briefing. O briefing ainda não vai estar pronto. Nessa primeira reunião, você vai sentar lá com o seu Zé, vai falar: seu Zé, o que você está precisando aí? Ele vai falar: eu tô com um problema aqui num bolo que tá mofando, né? O bolo com 2 dias já tá horrível. Antes ele ficava 5, agora é só com 2. Ou às vezes no mesmo dia já mofa. Tô tendo reclamação de cliente me devolvendo. Tá, então você vai entender qual é a demanda dele, o que ele quer, o que ele precisa, qual que é a expectativa dele. Então você vai entender o que ele falou para você, o que ele verbalizou que ele quer. Você vai entender qual a expectativa dele com o seu trabalho, porque às vezes o que ele verbaliza não é a expectativa, tá? Então você vai entender qual é a expectativa dele do trabalho e você vai entender o que ele realmente precisa, que é aquilo, gente, que ele não te disse. Tá? O que ele não te disse. Então, aqui são 3 coisas diferentes, que são a mesma coisa, que vão te levar para o mesmo caminho, mas vão te dar munições para que você consiga elaborar um briefing de projeto adequado. Então vamos lá. Tem o cliente entrou em contato com você, falou, né, que tem ali um serviço, que você é o profissional adequado para executar. O que você faz? Vamos fazer uma reunião. E aqui, gente, pode ser uma reunião por videoconferência, pode. Eu gosto de olhar na cara do cliente, porque é importante para a gente trazer esse peso, essa credibilidade, que ele te conheça, você se apresente, né? Enfim. Mas você pode fazer isso online, pode ser pelo chamada de vídeo no WhatsApp. Tá? Eu costumo fazer chamada de vídeo no WhatsApp, porque às vezes o cliente, se for ele principalmente um pouco mais de idade, assim, não for muito tecnológico, ele não vai conseguir entrar no meeting, ou vai dar algum BO, enfim. E as outras plataformas são mais difíceis ainda, tem que instalar aplicativo, tudo. Então, às vezes eu faço ali pelo próprio WhatsApp, tá? É um problema porque a gente não consegue
registrar essa reunião depois, mas eu registro sempre numa atinha ali que eu vou escrevendo tudo, tá? Então, a primeira reunião é você entender a demanda do seu cliente, o que ele precisa, o que ele acha que ele precisa e o que ele quer. Então, você entendeu isso tudo, você vai voltar lá para sua casa, né, para o seu escritório, enfim, né, não sei onde você trabalha, mas você vai voltar para o seu local de trabalho e você vai escrever isso tudo, você vai desenhar a demanda que você precisa. E essa demanda que você precisa é uma demanda sua, do seu trabalho, tá? Então, assim, quanto tempo você vai gastar para fazer esse projeto? O que você vai precisar de recurso? Quais são? Você vai precisar comprar algum equipamento? Não vai precisar comprar um equipamento? Você vai fazer só à distância, ele vai executar lá, ou você vai executar no seu laboratóriozinho, na sua casa, na sua cozinha, que também, né, tem como a gente fazer isso, a gente não precisa ter uma super estrutura. Inclusive, se vocês quiserem, posso fazer uma live sobre isso, de estrutura, o que precisa ter para fazer ser um profissional de P&D, posso dividir isso com vocês. Então, você precisa entender o que você precisa e como você vai desenhar e mapear isso. A gente tem um fluxo de projeto, que são as etapas de um projeto que ele vai ter que ir passando. Quais são essas etapas? A ideação, que é a necessidade do projeto, elaboração do briefing, que aí aqui você vai elaborar o seu plano de trabalho, mais o seu orçamento, é aqui nessa etapa. Você vai fazer pesquisa de concorrente, você vai fazer não, você vai identificar se tem necessidade. Pesquisa de concorrente, aplicação de bancada, validação. Validação é um processo grande. O que entra na validação? Validação de shelf life, validação de prateleira, validação de teste de transporte, validação de análise sensorial, né? Validação do perfil sensorial. Enfim, você vai entender nesse universo de validação ali o que você precisa. Depois, você vai para uma validação industrial, numa escala industrial, que é a última etapa de validação, validação do produto em si, e aí você vai para uma validação de custos. A gente já começou a falar de custo, gente, desde o briefing, tá? Mas aqui é que a gente valida no final. Validação final 360, que é dar um arremate em tudo. Pô, eu passei por todas as etapas. E aí, se você passou por todas as etapas, você encerrou ali o seu projeto. E aí, aqui, você vai analisar se tem essa necessidade. Porque existem alguns projetos, alguns trabalhos que a gente pega, que são trabalhos apenas de extensão de shelf life. Então, você não vai precisar fazer pesquisa de concorrente, às vezes, você não vai precisar fazer nenhuma aplicação em bancada, você só vai fazer o estudo de shelf life, essa validação. O exemplo que nós demos, né, da torta de limão nas aulas, e quem não assistiu, eu convido a assistir, era um exemplo de melhoria de produto, onde ele queria fazer uma extensão de shelf life. E aí a gente saiu de 1 para 8. E aí a gente fez, nesse caso, pesquisa de concorrente para entender a performance do concorrente. Então, neste caso, teve. Pode ser que não tenha, porque pode ser que o seu cliente só te entregue um produto pronto e diga assim: quanto tempo esse produto vale com garantia? E aí você vai fazer só um protocolo de shelf life, tá? Inclusive, você consegue fazer isso à distância. Esse é um trabalho que dá para fazer à distância, tranquilamente. Eu ajudei uma amiga, inclusive, a estruturar um protocolo dessa forma. Então, aqui, nessa etapa do briefing, você vai olhar com base na necessidade dele, no que ele te pediu, você vai olhar e você vai falar assim: tá, de todo o meu universo, de todas as 8 etapas que eu falei aqui do projeto, onde que o meu projeto, o meu produto, essa melhoria, ela vai ter que passar nessas casinhas obrigatoriamente. E aí, quando você identificar essas casinhas, e aí que você vai botar seu preço, porque você vai falar assim: bom, se eu preciso fazer uma pesquisa de concorrente, eu vou ter que comprar os concorrentes, quanto que isso custa? Então, você vai colocando lá. Eu vou ter que fazer uma pesquisa, quanto tempo eu demoro? Então, você vai fazer uma proposta ali de trabalho de tempo. E é legal, gente, você ir sempre monitorando quanto tempo você gasta para fazer cada tipo de produto, tá? Cada tipo de projeto, porque você vai ter uma dimensão de quanto vale a sua hora. Quanto você está cobrando, se você talvez deveria cobrar mais, ou às vezes você coloca um valor no orçamento, você teve que trabalhar muito mais naquele projeto, e aí você começa a entender as especificidades para saber se você está cobrando caro ou barato.
E é muito interessante você fazer isso, porque você vai conseguir mapear o seu plano de trabalho, quanto tempo você leva para fazer. E aí, gente, aqui é individual, tá? Óbvio que existe uma média ali que a gente cobra, né? Acaba que todo mundo um pouco parecido, mas assim, você vai demandar um tempo para fazer um trabalho que talvez eu demande menos. Agora, já se for uma categoria que você é expert e eu não, eu vou demorar mais. Então, eu posso pegar o projeto, mas eu tenho que levar isso em consideração, que eu vou ter que sentar ali, minha bundinha, vou ter que ir atrás, vou ter que estudar, vou ter que ligar para os outros, vou ter que entrar lá na comunidade do Payday e perguntar, né, gente, que alguém já trabalhou com isso, quem pode me ajudar, inclusive, agora há pouco estávamos trocando ideia, né, sobre isso, né, sobre um projeto de uma mentorada nossa. Então, assim, você precisa entender aonde você tá em relação àquele produto e àquele projeto, tá? Então, você vai passando nas caixinhas. Aplicação de bancada, você vai ter que desenvolver? Não, vou ter que desenvolver. Quanto tempo demora? Eu vou ter que pedir amostra, a amostra vai chegar. Obviamente, você não conta o tempo da amostra, tá? Porque aí também, né, enfim. Você vai pedir a amostra vai chegar, só que aí você vai ter um prazo maior, tá? Desse projeto. E aí você vai finalizar para o seu cliente isso. Por isso que, inclusive, do Zero à Prateleira, no curso do Zero à Prateleira, a gente tem uma aula de gestão de projetos, que é para você conseguir projetar um cronograma, para você conseguir ter exatamente as etapas que você vai ter que passar, para você conseguir projetar de maneira adequada o time do seu projeto, quanto tempo você vai demorar. Porque, gente, se você fala para o seu cliente que você demora um mês, você demora 4, seu cliente vai ficar assim, enlouquecido com você, tá? A gente não pode deixar isso acontecer. Então, você tem que projetar. Óbvio que projetos existe uma margem, né, de erro, tudo que pode dar errado, vai dar errado. Então, você precisa contar com isso, mas você precisa fazer uma projeção adequada ali, né? A gente pode falar que é um mês e saiu para 4, tá? Então, entenda a sua demanda, o momento que você está, quantos projetos você está trabalhando, quanto tempo você consegue entregar, né? Qual que é o recurso que você precisa. Então, você vai passando ali. Vai ter aplicação de bancada? Vai. Então, eu vou ter que tirar o meu tempo para aplicar. Então, eu vou tirar 4 horas por semana para trabalhar nesse projeto. Quanto custa a minha hora? Tá? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre custo de hora mais aqui no final. Fica aí até o final que eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Uma ideia, uma estimativa de por onde começar, entendeu? Validação. Quais são as validações que eu vou precisar? Eu vou ter que fazer validação de shelf life? Talvez não é necessário. Eu vou ter que fazer, porque às vezes o produto é vendido imediatamente, né? Ele não tem uma necessidade de estender o shelf life. Eu vou ter que fazer uma validação de teste de transporte. Esse produto é produzido num local transportado para outro? Não, ele é vendido ali, então não vou precisar. A validação industrial, você vai ficar por conta disso, ou o seu combinado com o cliente, o acordado com o cliente, é só você entregar o produto. Porque isso acontece muito, tá? Você tem um projeto, você está trabalhando e o cliente vai comprar uma linha. Ele vai investir na linha dele. Só que isso demora sei lá quantos anos, gente. Então, assim, o que eu sempre indico, né, para os nossos alunos, mentorados, é assim: divida o seu orçamento de forma que você consiga dividir em etapas. Eu entrego o produto, isso aqui vai custar tanto. Toma aqui o produto. Quando você for fazer o startup da sua linha, a gente vem com outro contrato de startup de linha e adequação, de validação. Então aqui você precisa entender isso. Vai precisar? Não vai? Não. Então é o escopo das validações, o que você precisa, né? Custo. Nem sempre, gente, existe uma necessidade de validar custo. É maluco falar isso, né? Mas nem sempre vai existir, tá? Alguns projetos de melhoria, o exemplo da torta de limão, o custo não era um problema. Óbvio que a gente sempre trabalha com uma adição mínima de custo, né? Porque ninguém quer encarecer o produto, obviamente. Mas tem alguns projetos que não existe uma necessidade muito pesada e forte de você ter um custo muito certinho, tem outros que já precisa. Você vai ter que fazer uma validação nutricional, isso vai estar dentro do escopo, não vai? Então, tudo
tudo isso, quando você tiver um mapa das etapas do projeto, você vai olhando caixinha por caixinha para que você consiga identificar aonde você vai ter que atuar, aonde que você vai ter que trabalhar. E aí, esses locais onde você vai ter que trabalhar, você vai agregando as horas de trabalho. Quantas horas eu trabalhei? Quantas horas eu trabalhei? E aí, para isso, você vai fazendo uma composição de custo adequada. Entendeu? Que seja justo para você, justo para o cliente, né? Para que o cliente pague um preço justo e que você consiga também, né, ter ali um ganho com este trabalho, tá? Então, o que a gente já falou até agora? A gente falou que antes de termos um projeto, a gente tem algumas técnicas que a gente vai ensinar, né, no Do Zero à Prateleira, sobre prospecção de clientes. A gente pegou uma metodologia, cara, muito incrível, muito incrível. Eu pedi uma ajuda para especialista para falar sobre isso, porque, gente, eu vou falar para vocês, vendas também não é o meu forte. Tá? Eu não sou uma boa vendedora, eu tenho dificuldade. E aí, tem que ter técnica para fazer isso, né? Eu vou falar pra vocês, gente, pra dividir, assim, como a gente tá no mesmo barco, eu tinha dificuldade de precificar trabalho. E a Dani, né, me ajudou muito nesse lance de precificar os primeiros trabalhos que eu peguei, que veio até mim. Ai, Dani, quanto que eu cobro? Eu acho que eu vou cobrar tanto. Ela, você tá louca? Você pode cobrar o dobro. E aí, porque eu não sabia disso. E aí, depois, quando eu fui porque quando a gente está na indústria, a gente não projeta custo dessa forma, o custo é projetado de uma outra forma, né? Então, quando eu vim para o universo da consultoria, os primeiros projetos eu dei uma travada ali. E aí depois eu falei, não, a gente precisa organizar um método, né, de precificar isso. E aí a gente, né, desenhou essas etapas, que são as etapas de projeto, que é o que a gente vai andar, e a gente precisa identificar aonde o nosso projeto vai obrigatoriamente passar por essas etapas. E aí, essas etapas que ele vai passando é como se fosse adicionando um budget ali. Né? E aí isso tudo vai acontecer onde? No briefing. Então, o briefing você vai definir qual é o escopo do seu trabalho, o que o seu cliente precisa, o que ele acha que ele precisa e o que ele te solicitou, né? A demanda dele. Você vai desenhar isso tudo no briefing, vai escrever. Esse projeto é uma melhoria de redução de cinerese de um produto tal, sabor tal, produzido na fábrica tal, pelo fulano de tal. Gente, é no detalhe mesmo, tá? Porque senão se o cliente muda de planta, muda disso, muda daquilo, e aí depois ele vai vir falar com vocês. Fala, não, mas onde você mudou? O processo atual do meu cliente é tal, 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 tal. Isso é que ele busca, ele tem esses ingredientes. A alteração que ele quer é sair disso para isso. Onde você tá, onde você quer chegar. Isso tudo você vai desenhar ali no seu briefing e escrever. E aí, e é importante você colocar muito no detalhe as informações, tá? Na nossa aula de briefing, a gente tem uma aula prática onde a gente vai preenchendo um briefing juntos, tá? E esse briefing, gente, a gente disponibiliza, tá, para os nossos alunos de graça, editável. Você pode arrancar nossa logo e botar a sua. Não tem problema pra gente isso. A gente quer facilitar, né, a vida de vocês. Então, a gente disponibiliza e faz uma aula com vocês ali no detalhe, onde a gente faz a etapa do briefing do produto. E aí, depois, você vai ter que fazer o escopo da sua oferta. E aqui é uma parte comercial. Qual que é a sua oferta? Quanto que você vai cobrar nesse trabalho? E aí, quando você tiver o briefing técnico, você vai analisar ali o que o seu cliente precisa e dentro das etapas de trabalho, você vai analisar o que você vai ter que fazer? Quais são as etapas técnicas que você vai ter que passar? Essas etapas que você vai ter que passar, elas vão somando um valorzinho ali na sua proposta final, tá? Então você tem ali uma lista de etapas. Pesquisa de concorrente, entra ou não entra? Não entra, zero. Pesquisa de concorrente, entra, X horas. Aplicação de bancada, entra ou não entra? Entra, tantas horas. Não, vai ser eu vou projetar a fórmula, o meu cliente vai aplicar lá na fábrica dele. Então, não conta aqui, você vai contar só o projetar a fórmula. Não vou contar a parte da aplicação em bancada. E é isso, você vai passando por todas as etapas. Validações, vai ter shelf life, vai ter teste de transporte, vai ter validação, vai ter que fazer cálculo nutricional? Não. Vai ter que tudo, tá? Tudo isso. Você vai somando as horas. Vou precisar entregar o rótulo também? Não. Então, tudo isso vai entrando ali, contando, fazendo um somatório mesmo
de horas, que é o que vai estar lá no final, que são as horas finais que você vai ter que trabalhar, tá? E aí ali vai gerar o custo desse projeto, que é o que você vai dizer para o seu cliente, olha, tá aqui, mas o projeto, né, tal, ele vai custar X reais por isso, tá? E aí, gente, quanto que eu cobro por hora? Vamos lá. Isso vai depender muito do tipo de trabalho que você está fazendo. Por exemplo, eu faço tabela nutricional, muito pouco ainda. Eu faço, tipo assim, para uns 2 ou 3 clientes, que são clientes, assim, muito antigos. Um é, inclusive, um amigo meu, e aí nós trabalhamos juntos há muitos anos. E hoje ele é diretor de uma fábrica e ele pede só para mim fazer as tabelas dele. E são tabelas bem simples de frigorífico, enfim. Então eu acabo fazendo ali para ele. E aí tem um ou outro que, né, eu faço quando entra ali nesse meio do. Até porque, gente, fazer tabela nutricional é legal, porque você identifica. Eu já peguei projeto dessa forma, tá? Fui fazer uma tabela nutricional de adequação da legislação de granola. E aí a gordura estava muito alta e o cliente falou assim: ah, a gordura tá alta, como que eu abaixo? Então, vamos melhorar a sua formulação. Tudo tem um jeito. E aí, o projeto saiu dali uma melhoria, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entendendo assim. Esse é um trabalho que tem uma complexidade grande. Por exemplo, fazer uma tabela nutricional de itens de frigorífico não tem complexidade, porque não tem fórmula, não tem composição, é só assim uma coxinha de frango, uma asinha de frango. O que você vai fazer uma composição ali é às vezes num frango a passarinho, né, num mix. Então é muito simples. Então aqui tem uma complexidade pequena, isso é executado num tempo relativamente pequeno, e aí eu não consigo cobrar por hora, porque se eu fosse cobrar por hora eu ia cobrar, sei lá, 15 minutos para fazer uma tabela. E eu não vou cobrar isso. Então, existe um valor aqui mínimo que eu cobro para pegar um trabalho, tá? E aí, o que vai ser o segundo ponto que eu, Rosana, levo em consideração? Eu vou fazer uma tabela ou eu vou fazer 10 tabelas? Porque se eu for fazer 10 tabelas, eu agrego valor em cada tabela, né? Agora, se eu for fazer uma tabela, eu vou falar, olha, desculpa, eu não faço. Aqui pra mim não vale a pena. Ou então, se eu fizer, eu vou te cobrar R$ 1.000 pra fazer uma tabela nutricional de uma coxa de frango, que eu demoro 10 minutos. E aí o cliente não vai querer, e aí é um jeito de você ali dispensá-lo de alguma forma, tá? Se você não quiser. Se você quiser, faça. E é isso que eu levo em consideração. Agora, é um projeto de melhoria. É uma melhoria à distância, eu vou aplicar em casa. Porque, gente, fazer melhoria à distância é muito mais simples. No sentido de complexidade de coisas que você vai fazer pessoalmente. Mas existe uma complexidade de como você vai lidar com esse projeto, como você vai instruir o seu cliente, qual é a relação que você tem que ter com ele confia em você, ele vai fazer exatamente, né? Você confia nele de volta, ele vai fazer exatamente o que você planejou e tudo isso você precisa levar em consideração. Por exemplo, teve uma vez um projeto que veio para mim de sorvete. Eu botei um preço muito, muito alto porque eu não queria pegar o projeto, porque eu sabia que o cliente era um cliente que ele ia botar uma coisa no rótulo, ele ia colocar outra lá dentro, sabe essas coisas? E esse é o tipo de coisa que eu não quero, né, ser conivente com isso. Então, eu estourei o preço porque eu não queria pegar o projeto. Mas se é um cliente que eu gosto, que eu confio, que existe ali, né, nosso primeiro bate-papo, que a gente entende a demanda, existe uma sinergia e tudo, e aí isso vai ser levado em consideração na hora de você precificar, tá? E aí, quando a gente fala de custo hora, a gente fala de, no mínimo, 150 a 200 reais o custo da hora trabalhada, tá? Em projetos de P&D. Mas como eu disse, gente, isso vai variar muito, porque precisa existir um custo mínimo que você cobre para um projeto. Então, se um projeto for muito grande, um projeto de vários meses, você consegue balizar um valor assim, e aí você faz um faseamento de pagamento por mês, e você acaba tendo um valor fixo. Então, você casa, eu vou trabalhar tantas horas por semana nesse projeto, aqui pensando num projetaço, grandão, gigante, sei lá, 1 ano de projeto. Eu vou trabalhar tantas horas por semana e aí eu vou te cobrar tanto e você vai me repassar por mês. Esses projetos, gente, chegam a 15, 20 mil reais, tá? Não, é um projeto simples de uma melhoria.
E aí eu cobrei um valor mínimo nosso, que é um valor de R$ 3.000, que eu trabalhei ali no fim umas 4 horas. Só que esse projeto ele não aconteceu de uma vez, eu não sentei 4 horas e recebi, né? A gente faz uma etapa, faz outra etapa, o cliente vai, o cliente vem, você vai, volta. Mas assim, no fim das horas, quando você cronometra, e aí por isso que é importante, quem não estava aqui no começo falei, mas vou repetir de novo. Uma estratégia muito legal é cronometre as suas horas de trabalho. Quantas horas você trabalha, tá? Em cada projeto. Para você saber, nossa, eu demoro em média 2 horas para fazer uma tabela nutricional. Eu demoro, em média, sei lá, 40, 50, 1 hora e meia, 2 horas para fazer um estudo técnico de um produto que eu nunca trabalhei. Mas, se for um produto que eu já trabalhei, eu demoro 15 minutos, 20 minutos, porque eu só vou olhar, revisitar ali alguma coisa ou outra. Então, isso vai sendo termômetro de quanto você vai cobrar e quanto aquele projeto vai despender ali da sua mão de obra, tá? Então, é por aí que a gente vai. Então, recapitulando o que falamos aqui hoje, a gente falou de prospecção de cliente, né? Como é que a gente faz e onde vocês conseguem ter as informações. A gente falou sobre o briefing, a reunião do projeto, como conduzir essa reunião, como preencher um briefing adequado, como montar o escopo do seu trabalho, o escopo da sua oferta, o que vai entrar na sua oferta, o que vai entrar ali no seu plano de trabalho, que é o que você vai mandar para o seu cliente formalizado ali com o seu preço. Como calcular as horas? Como que eu calculo quanto que custa um projeto? Falamos disso também. Falamos de todo o processo dos projetos, todas as etapas, as validações e falamos por último de quanto custa uma hora e quanto ali você poderia cobrar, tá? De um projeto. Mas é isso, galera. Vocês que estão aí no Insta, vocês têm alguma pergunta? Querem me mandar alguma pergunta? Podem me mandar aqui que eu respondo. Quem está online aí ainda? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Então, eu vou encerrar aqui o do YouTube, eu vou continuar um pouquinho aqui no Insta ainda. E aí, qualquer coisa eu coloco o complemento aqui pro pessoal do YouTube. Galera, obrigada. Até a próxima live. Espero vocês.